Agora vamos mostrar algumas ferramentas, tanto para o dump, gravar o estado da memória RAM, quanto para a análise desse arquivo gerado pelo dump. Então, pessoal, a primeira ferramenta que vamos mostrar para fazer o dump da memória será o fman. O fman é uma ferramenta que está no GitHub. Ele é um kernel módulo do Linux. Então, primeiro temos que fazer o clone do repositório. Já estamos como root na máquina, é importante isso. Vamos aqui entrar na pasta, rodar um make. Dessa forma a ferramenta vai ficar pronta para ser usada. E rodar um script em shell que já vem dentro da pasta quando você faz o clone da ferramenta pelo Git. Esse shell script vai colocar o módulo de kernel dentro do kernel. Dessa forma vai habilitar um device para a gente fazer o dump da memória RAM. Aqui ele diz que deu tudo ok. E aqui ele fala para não esquecer do count. Vamos lá. A primeira coisa que deve ser feita é verificar se temos espaço para fazer um dump na memória RAM na máquina, senão vamos ter que fazer via SSH ou via netcat. Aqui a gente tem 1,7 GB, né? Da SDA2 temos 1,7 GB livres. Agora vamos ver a memória RAM. A memória RAM no total está de 836 MB. Ok. Agora vamos utilizar o comando que está no GitHub dele. Vamos passar como entrada para a ferramenta DD o device que ele criou, certo? Como saída, podemos citar, colocar qualquer pasta aqui dentro. E o nome do arquivo, claro. Aqui eu vou colocar só o nome do arquivo assim. Vamos dizer qual vai ser o tamanho do pacote, de quanto em quanto ele irá copiar de dentro desse device, certo? E quantas vezes eu vou copiar esse tamanho. Então, nós temos 836 megas e eu coloquei 1 mega. O tamanho do pacote vai ser 1 mega. Então, eu vou copiar 836, o tamanho de 836 vezes 1 mega, certo? Mas, vou extrapolar um pouco, certo? Eu vou colocar 1 GB e 100. Dessa forma, eu vou ter a certeza completa que ele vai copiar tudo. Vamos colocar também aqui um parâmetro para saber quando termina. E foi. Foi copiado 949 megas e 938 megas de disco de dentro da fman. Aqui deu bad address porque ele tentou copiar mais do que realmente tem. Não tem problema. Agora vamos testar se realmente funcionou, certo? Aqui antes de começar o vídeo, eu coloquei uma variável chamada A. Essa variável A tem o conteúdo de Ramon RSI. Vamos ver se a gente consegue pegar essa variável. E quais são os comandos, né? Quais são todos os processos que tem esse conteúdo. Como a memória RAM é um dump, ela está toda em texto. Não todas as informações estão em texto, claro. Porém, algumas delas, como o terminal, o comando que eu dei, vão estar lá, dentro da memória RAM. Então a gente pode utilizar a ferramenta strings, que a maioria dos Linux tem, passar para o parâmetro o próprio dump, dar um pipe. Então desse lado eu vou querer selecionar o Ramon RSI. E vamos ver o que aqui vai ser retornado. Consegui encontrar os comandos que eu dei. Conseguiu até pegar exatamente a linha, como é que estava a linha, onde eu dei o comando. Ele está analisando. Terminou de analisar. E existe também a ferramenta Lime. Podemos encontrar ela no repositório dela.
Ela é um pouco mais robusta, tem mais opções do que a ferramenta anterior. Tem opções como passar diretamente via Netcat ou alguma porta, alguma conexão já aberta. Você pode também já criar hash do arquivo que você está fazendo, comprimir comprimir ou não a memória RAM. Então vamos lá, o comando é o make. Opa. Make, entra na parte src. Aqui ele criou, certo? Um kernel module, um objeto de kernel já pronto para ser carregado no kernel. Para a gente carregar um objeto de kernel, usamos a ferramenta insmod. Passamos como parâmetro o arquivo e como parâmetro desse módulo passamos o caminho onde vai ficar o arquivo gerado por esse kernel de módulo, pela operação que ele vai fazer, que é o dump da memória RAM. Vou colocar aqui também teste. E o formato. Tem três tipos de formato: bruto, padded e o Lime. Aqui vamos usar o Lime. Talvez ele demore um pouco. Retornamos aqui. Deu uma travada no meu CCH, tive que entrar novamente. Mas vimos que foi terminado, certo? E podemos fazer o teste que fizemos antes. Consegue retornar alguns valores, certo? Por causa do formato Lime, talvez um desses valores seja aquela linha de comando, mas ele não deve ter mostrado aqui. E os comandos que eu dei para dar export na variável. Agora que já vimos duas ferramentas capazes de fazer o dump, né, salvar o estado da memória RAM, vamos ver uma ferramenta capaz de analisar esse dump. Essa ferramenta se chama Volatility. Nesse terminal que eu estou mostrando, ela já está instalada. Então o primeiro passo aqui é fazer a cópia. Para fazer a cópia, eu vou ter que copiar a imagem do computador que eu fiz o dump. Temos ela aqui. Agora estou novamente na máquina que tem o Volatility instalado. Eu vou copiar da máquina. Fazendo a cópia agora. Pronto. Agora eu posso analisar. Agora com a cópia no meu computador que tem um Volatility, eu posso simplesmente passar o comando capaz de ler como se eu estivesse dando um PSAUX dentro da máquina. Só que eu tenho acesso apenas ao dump. Aqui são os processos que estão rodando dentro da máquina.
no exato momento que eu salvei o dump da memória RAM. Aqui está o nome do processo, PID, entre outros dados. É claro que esse simples comando requer alguns passos anteriores que mais adiante eu vou mostrar. Tudo isso foi apresentado com o objetivo do aluno saber o que ocorre quando vamos analisar imagens coletadas de partições de sistemas operacionais. Mesmo que quase todos os programas utilizados para analisar imagens brutas ou formatadas de sistema de arquivos já façam isso automaticamente, é bom saber o que ocorre dentro do software que lê os sistemas de arquivos, para, caso ocorra algum problema com a leitura automática, possamos saber o que ocasionou. Para continuar a análise forense, vamos abordar a prática de utilização de ferramentas que geram hashes de conteúdos digitais. As funções hash são capazes de gerar, a partir de uma entrada de qualquer tamanho, uma saída de tamanho fixo. Elas transformam a grande quantidade de informações, como um arquivo de 20 GB, em uma pequena sequência de bits. Caso o algoritmo hash seja seguro, não é possível retornar a informação original a partir de um valor hash. Uma simples alteração gera um valor hash completamente diferente. Ela é muito utilizada na perícia para a integridade das provas coletadas. Quando vamos levantar e coletar dados, devemos seguir as fases de um exame pericial, que são a preservação, garantir que os dados do dispositivo não se alterem, a extração, conseguir acessar todo o conteúdo do dispositivo, a análise, encontrar e interpretar evidências encontradas, formalização, expor os resultados do exame através do laudo pericial. Para a fase de exame pericial de extração dos dados, utilizamos ferramentas capazes de copiar fielmente as informações bit a bit, e algumas dessas ferramentas serão apresentadas agora. A ferramenta GNU-DD, presente em praticamente todas as distribuições existentes do Linux, é a mais básica para a obtenção de imagens forenses. Tal ferramenta permite a criação de imagens do tipo bruto ou ainda a clonagem bit a bit dos discos. O uso é bastante simples, com poucas opções. Já as outras ferramentas listadas aqui, a DCFL-DD e DC3-DD, são variantes do aplicativo DD, adaptadas especificamente para a criação de imagens forenses. Essas ferramentas possuem uma gama de características importantes na análise forense, como a exibição de status de progresso da cópia online, possibilidade de cálculo de hash dos dados que estão sendo copiados, a possibilidade de cópia de uma origem para mais de um destino, a possibilidade de escrever um padrão de bytes no destino útil para apagar dados de forma definitiva, a possibilidade de divisão do arquivo de saída em segmentos. A sintaxe do comando é bem parecida com a do comando dd, com algumas poucas variações. Outra variante do comando dd, o comando dd rescue, do projeto GNU, é especialmente útil para a recuperação de dados em discos rígidos que possuem setores defeituosos. O programa cria um registro de cópia e tenta copiar primeiro os dados que não estão com problemas. Sempre que um setor defeituoso é encontrado, tenta-se ler em outro local do disco, onde possivelmente não haja setores defeituosos, retornando nestes mais tarde. A ideia principal é ler, primeiramente, o máximo de informação possível e depois tentar recuperar dados próximos aos setores defeituosos. Desta forma, consegue extrair o máximo de informação de discos que apresentam problemas de leitura. O GaiImage trata-se de um aplicativo gráfico para geração de imagens forense. Bastante amigável, é capaz de gerar imagens em diversos formatos, tais como RAW, o bruto, AFF, EWF, lido pelas ferramentas InCase, e capaz de gerar também imagens comprimidas. O FTK Image trata-se de um aplicativo gratuito de código fechado, feito pela empresa Access Data. O aplicativo gráfico roda em ambientes Windows, porém existe uma ferramenta feita em Linux para realizar a aquisição de imagens de discos, podendo gerar todos os formatos de imagens suportados pela versão gráfica do aplicativo. E temos por fim a ferramenta InCase Image. A fim de competir com o FTK Image, a Guidance, uma empresa chamada Guidance, resolveu disponibilizar uma versão do InCase gratuita, que permite a realização de aquisição de discos, bem como a restauração de imagens em discos, o processo reverso. Tal ferramenta se chama InCase Image e sua interface está ilustrada praticamente como se fosse
uma instância do encase sem o respectivo dongle. Feita a fase de extração dos dados, vamos analisar os dados extraídos. Uma ferramenta muito recomendada para análise de mídia extraída é o software chamado Autopsy, nada mais do que uma ferramenta gráfica para as ferramentas chamada SleuthKit.